TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão e hoje nós vamos até a cidade de Campo Bom para que a gente possa aqui falar com a irmã Janaína. Janaína está aqui para nos trazer um pouquinho mais todo o seu testemunho, tudo aquilo que ela tem se edificado e crescido através dos materiais da editora Vento Sul. Janaína, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo, né? Glória a Deus, né? Glória ao Senhor por poder ter essa oportunidade, né? De estar testemunhando, né? Quantas bênçãos o Senhor tem derramado aqui na igreja de Campo Bom, né? Tem sido muito edificante, né? Porque o Senhor nos prova, né? E tem sido bênção. A Janaína estava aqui me contando, antes de nós começar, que ela tem 2 filhas, né? Que idade tinha tuas filhas, Janaína? Elas têm 13 anos. 13 anos. Me assustou mais, que eu já tinha dito para ela que eu não acreditava na idade que ela tinha, né? E elas agora são 2 filhas de 13 anos. Então, nesse momento, fazendo um discipulado aí com a irmã Olíria, né? Sim, a gente está fazendo, né? Estamos quase terminando, né? E, assim, muito resultado tem tido, né? Porque eu vi, assim, quantas dificuldades eu tinha, né? O Senhor nos ensinou, assim, a princípio de tudo, a orar, né? E, através, assim, da oração, né, o Senhor conseguiu assim vencer muitas lutas, né? E teve um tempo assim que o Senhor começou a nos mostrar através da oração, né? As dificuldades que a gente tinha que era necessário curar antes que o Senhor continuasse a obra dele, né? Primeiro que a gente faz é dar os materiais, né? Tem uma pessoa lá com um problema, tu vai lá e pega o material, né? Tu abençoa, tu estimula a comprar, né? Só que daí tem muita coisa que a gente não leu ainda, né? E não teve experiência, né, com o Senhor. E o material que eu mais dei foi Livre-se da Depressão. Tanto CD como livro, né? E até cheguei uma vez, né, a abrir ali um CD, né? Eu pensei, eu acho que a pessoa não vai se importar, né? Que eu abra o plástico, né? Porque o CD vai estar ali, né? O CD que é a bênção, né? E daí eu abri e escutei, né? Foi bom, mas eu não precisava de Livre-se da Depressão, porque eu estava na igreja, eu estava sendo curada, né? Quem precisava era aquela ovelha, né? E aí dei, e assim foi indo, né? E aí até que um momento assim, né? Que o Senhor começou a gente abriu o grupo familiar ali em casa, né? Glória a Deus, que foi bem difícil até romper para começar o grupo familiar, né? O Senhor começou a nos mostrar que nós estava com dificuldade, né? E que a gente precisava ser curado, né? E então eu pensei, Senhor, mas então eu tô com depressão, eu sou uma pessoa depressiva, né? O que é? É isso, né? Aí as minhas filhas, que fiquei orando em cima, né? E o Senhor mostrou, né, para a gente saber o que é a depressão realmente. Porque a gente gosta de dizer, olhar e dar o diagnóstico. Eu orei, a pessoa lá deve estar com depressão. As pessoas chegam dizendo, eu estou com depressão, né? Então, já que isso é tão falado, né, então vamos ver o que é a depressão, né? E então a gente começou a fazer a apostila ali, né? Começou meio trancado, né? Por quê? Porque era necessário sair e fazer a limpeza do Senhor ali, né, dentro de nós, né, mais profundo. Então, o que aconteceu? Começou trancado, né, e eu orando, né, porque era eu e as minhas filhas. Então, elas teriam que começar a abrir coisas íntimas delas. E eu também ia ter que mostrar as minhas fraquezas na frente delas e elas mostrar na minha frente, né, e assim uma com a outra também, né, que há essa dificuldade, né. Então,
a partir dali eu comecei a orar e ver, não, peraí, mas se está trancado, então tem muita bênção aí. E aí, o que aconteceu? Através da oração, a gente começou a se libertar e começamos a abrir. E dali, nossa, o Senhor assim, tem derramado muitas bênçãos. E foi assim, e aí mais uma outra, depois que a gente começou a se libertar e a começar a entender que era uma bênção, começou a trancar os dias de ter o discipulado, começou a trancar, assim, começou a ter outras coisas para impedir. E nós, não, Senhor, mas não está certo, né? Há alguma coisa, né? Tem alguma coisa muito profunda. E assim, ó, agora eu acredito, assim, ali a gente está indo, né, para o fim. Essa semana a gente foi ver ali quanto que faltava, né? Faltam, se eu não me engano, mais 2 títulos para a gente terminar ali. Só que cada um a gente assim consegue desmiuçar bem. Cada um a gente consegue trazer assim coisas profundas, né? Eu consegui trazer coisas sobre a minha infância, né? Até assim algo assim que mexeu muito comigo, né? Depois que o Senhor assim conseguiu dar mais liberdade ali pra gente estar falando, foi que a minha filha assim colocou para mim, tá, mãe? Então tu tá querendo fazer com nós o que tu acha que a tua mãe não conseguiu fazer contigo? E aí eu disse, não, aquilo mexeu comigo, porque a gente não consegue, eu disse assim para ela, a gente não consegue ver nenhuma mãe modelo no mundo. Não tem, a gente não consegue se basear por nenhuma mãe, né? Porque eu via assim como eu gostaria de dar as coisas para elas, como eu queria assim fazer por elas e mostrar que eu era uma mãe, e até que teve um momento assim que o Senhor revelou para mim assim que nada daquilo era verdade, que as minhas filhas não eram as filhas perfeitas do mundo que eu achava que elas eram, né? Que dar as coisas para elas não era o suficiente. Então, a partir dali, aquilo começou a se desmanchar. E o Senhor começou a me ensinar, né, através do congregar, através do comer na mesa do Senhor, né? Cada vez ia se desmascarando cada vez mais isso, né? E orando para que elas começassem a comer também na mesa do Senhor. Porque eu via que eu tinha um interesse. Aí, às vezes, eu olhava assim para elas e elas dispersas, né? Muitas vezes, né, elas eram mais pequenas, vinham no culto, dormiam, né? Então, assim, eu via assim, bah, Senhor, né? Mas se eu falar para elas, isso não vai adiantar, né? Então, o Senhor começou assim me mostrar para orar, para que elas se ligassem, né, em algo na igreja. E o Senhor foi mostrando os louvores, né? E o pastor assim falando com elas também, né, mostrando para elas, né, as bênçãos que eram para elas estar louvando, né, e nisso foi se abrindo curso de violão, curso de violino, né, e os louvores, né, são uma bênção, né, é uma bênção, né, cada louvor que traz assim, né, uma palavra. Então elas começaram a se alimentar através dos louvores, né, e esses louvores assim vão limpando e vão fazendo a transformação. O Senhor, o Senhor se compromete com a palavra dele, né? Então, o Senhor começou a fazer uma obra nelas através do louvor. Então, nisso, elas conseguiram entrar, né? E através disso elas conseguiram ser introduzidas dentro da igreja e gostando de estar, né? E grupos familiares, né? Então, assim, se interessando em buscar outros louvores, notas, né? Então, assim, tudo isso começou a acrescentar. E, então, isso eu comecei a ver o mover do Senhor, né? E essa pergunta que ela fez, né? Tudo isso, assim, foi acontecendo cada dia, porque todo dia tem programação. Todo dia tem culto. Culto não, mas todo dia tem um grupo familiar, né? E no dia que não tem o grupo familiar, tem o culto na terça-feira, que o resto é tudo grupo familiar. Então, assim, não tem como a gente não ficar alimentado, né? Em casa a gente tem material, a gente tem também ali acompanhado, né? Os programas também, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver o quanto o Senhor começou a nos edificar, né? O nosso interesse em buscar o Senhor. E aí eu comecei a ver, tudo isso me veio quando ela fez aquela pergunta. E eu disse para ela assim, meu Deus, né? Mas assim, tanta coisa que a gente tem que confessar para o Senhor poder, para a gente conseguir absorver algo, né? Não ser mais um dia de culto, mais um dia de grupo familiar, né? Mas assim a gente absorver e realmente, né? Se renovar, né? E se libertar. E eu disse para ela, né? Minha filha, eu não tenho como te dizer isso porque eu tô aprendendo a ser filha, né?
Então eu não sei ainda como ser uma mãe, né? Mas eu estou procurando ser uma filha, né? Estou procurando ser uma serva. Aí, minha filha, isso vai refletir, né, na criação de vocês. E eu já estou vendo o resultado do Senhor, né? Porque vocês já estão ligadas, vocês já estão introduzidas na videira, né? Então, a partir daí, o Senhor está fazendo a sua obra. A minha função é encaminhar vocês, né? E o meu encaminhar, eu já descobri a verdade e o lugar onde o Senhor quer nos dar a libertação. E vocês estão lá, né? Então, assim, a partir dali, a gente vem fazendo o Livre-se da Depressão, e eu acredito que a partir de agora, toda vez que eu for dar esse material, eu vou conseguir passar alguma coisa para essas pessoas e, através dela, elas passar adiante, né? E assim, cada material, né, a gente consegue passar alguma coisa para as pessoas com vida daí, né? Porque a gente teve um testemunho ali, a gente leu o que está naquele material, né? Não só escutou o testemunho de um irmão que leu e disse que é bom, né? Então, assim, eu vejo, tenho tido assim nós tivemos assim muito crescimento com o Livre-se da Depressão, né? Esse é o livro Livre-se da Depressão, que a irmã está aqui compartilhando. E eu ia perguntar até, né, mas como é que chegaram a fazer um discipulado com 2 crianças de 13 anos, o Livre-se da Depressão? A irmã respondeu aqui que foi exatamente por esse ato que ela tinha de ver nas outras pessoas a necessidade de livrar-se da depressão, do qual ela tinha esse intento, né, de liberar a palavra do Senhor através dos livros, através de CDs, que ela acabava doando para as pessoas. E aí surgiu esse momento, eu dou tanto esse material, mas será que eu conheço bem o material que eu estou dando? Aí eu acredito que ali um trabalhar do Espírito Santo, né, fez ali um mover dentro da irmã, eu preciso conhecer esse material. E aí ganhou um reforço aqui da irmã Olíria para poder compartilhar junto com vocês, né? Então, esse reforço veio através de um discipulado. A gente vê, né? A gente fica pensando assim, qual é o material certo para crianças de 13 anos e mais uma pessoa, né, adulta? Será que tem o material certo? Tem, irmão, aquele material que o Senhor está indicando para você, aquele que você ganha através de resposta de oração. O que precisam essas pessoas para que sejam alimentadas nesse momento, sanados os seus problemas, as suas ansiedades, dificuldades, para que aumentem a comunhão com o Senhor. E a Janaína achou o Livre-se da Depressão. Está aí, 2 meninas de 13 anos, é isso? E elas acompanham firme a lição do Livre-se da Depressão. O que elas acham de... tipo assim, mãe, tu acha que eu tenho depressão? Como é que elas receberam essa instrução de ler esse livro, né, e fazer esse discipulado? Amém. Elas no começo, né, elas resistiram, né? Aquilo era um pedido da mãe, né? Mas quando elas não estão abertas para fazer algo, né? E foi, né? Sempre elas enxergam, né? Ontem até no grupo familiar, né? A Yasmin, elas são gêmeas, né? A Yasmin é a mais velha, né? Nasceu uns segundos antes, né? Então, ela, né, trouxe um testemunho, né? E antes ela pediu perdão, né, para mim, né? Por estar me julgando mais uma vez, por estar pedindo, por estar eu colocando algo para elas fazerem, né? Então, assim, é sempre essa luta, né? Dentro, assim, a gente como eu vejo, assim, para mim como mãe, né? Que para mim colocar alguma coisa, elas veem assim, é a mãe, né? Então, assim, eu vejo muito, assim, peço muito discernimento do Senhor, né? Para que elas venham a aprender a escutar a voz do Espírito, né? E que não vejam assim, é a mãe, né? Só que isso eu não vou conseguir naturalmente, né? Eu não vou conseguir de uma forma eu querendo, né? A Janaína quer fazer algo, né? Mas isso, assim, tudo através da oração, né? Então, através da oração, né, a primeira vez que a gente fez, né, foi trancado, né? Mas, assim, elas têm liberdade de falar, né? Então, talvez, para elas, é que a partir do momento que tu começa a ler o livro, o Senhor abre, né? Ele abre ali o que tu tem de dentro, porque tu nem imagina, né?
que tu vai falar da depressão, né? Que nem o irmão falou, depressão para 2 meninas com 13 anos, né? Mas daí tu vai abrir ali e ler, não é aquilo que tu tá pensando, né? O Senhor mexe, começa a mexer em assuntos profundos, né? E mexe e dá umas mexidas, né? No organismo da gente, assim, né? Porque aquilo é muito profundo, né? Então, espontaneamente começou a sair para fora, né? E o que não sai, naquele momento ali, eu acredito que elas, né, as duas fazem terapia também, né? Eu acredito que ainda continua na terapia, né? Algo que elas não conseguem trazer ali, né? A irmã falou para elas que elas têm total liberdade para ali circular, se tem algo que elas não conseguem colocar ali, circular e meditar e colocar em terapia, né? Para ali elas poderem estar orando especificamente, né? Porque olha só os cuidados do Senhor. A gente tem ali a apostila, que a gente está fazendo ali em grupo, e a gente tem no individual, que é na terapia, né? Então, assim, a gente vê esses cuidados do Senhor, assim, né? Como Ele cuida dos seus servos, né? Que benção aqui, irmã, falando sobre o caso, então, das meninas. Olha, ela está falando aqui, e nós comentamos, levantamos, será que é importante crianças de 13 anos receberem a instrução de como livrar-se da depressão? Será que importa? Olha, eu vou dar um dado para vocês aqui, um dado de pesquisa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos aí mais de 340 milhões de pessoas que sofrem com a depressão. E desse, 850 mil pessoas por ano cometem o suicídio. Agora, o alarme é o seguinte: o maior índice de suicídio que nós temos por depressão está em adolescentes. Crianças que começam a sair do seu estado infantil para a adolescência, tem muito índice de crianças que cometem o suicídio. Então, importantíssimo esse assunto levado, né? Quem sabe se não é elas agora que vão estar levando para alguns amigos e amiguinhas, para que possam também, já sabem agora o que causa, os sintomas, podem identificar num colega na escola, num amigo que fica na mesma rua. Quem sabe elas não vão levar a salvação, que é a palavra do Senhor, para tirar eles, né, essas outras crianças, adolescentes, das garras aí do inimigo. Quem sabe? Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já em seguida. De bem com o pão.